Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Plenitude, aqui na Rádio Rio de Janeiro, e vocês também podem assistir pelo YouTube. Hoje, em especial, a gente vai estar aqui com um amigo do coração, Duda Santos. Duda Santos é psicoterapeuta e coaching. E hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana, né, Duda? Vamos falar de um assunto delicado, né? Muito delicado. Do que a gente vai falar? A gente vai falar sobre dependência química e outros vícios. Exato. E eu já vou começar logo com uma perguntinha para você, Duda. Para a gente começar, antes de entrarmos no assunto em si, você poderia explicar o que são drogas? As drogas, elas estão na nossa sociedade já faz muito tempo, né? Quando eu digo sociedade, desde o início da nossa civilização, nas tribos mais remotas mesmo, né? E eles já usavam, de certa forma, como medicina, né? Como remédio, e também rituais religiosos, né? Para alcançar estados alterados de consciência, nessa busca do sagrado, de se comunicar com os deuses que eles compreendiam. Então, ela já esse tipo de substância já se encontra, né, na nossa cultura há muito tempo. As drogas, elas são qualquer substância, seja natural ou sintetizada pelo homem, né, que alteram o funcionamento do corpo, o nosso estado do humor. Então, ela já está aí, né, dentro da nossa cultura e tem várias utilidades, né? Podem ser usadas de muitas formas. Pois é, a gente tem também tantas notícias sobre até algumas religiões que até hoje fazem uso, né, de alguns tipos de chás ou algumas plantas brasileiras, né? Tem drogas alucinógenas que são naturais, as chamadas naturais, que são utilizadas e muitas vezes provocam até mesmo ou alguns transtornos e outras doenças psíquicas através do uso delas, né? É complicado isso, porque hoje tem tanta coisa, né, Eduardo? Tem tanta coisa. É complicado, assim, porque é um assunto muito complexo, né? E ele é um assunto que ainda tem muitos tabus, preconceitos, e isso faz com que as informações não sejam discutidas, debatidas, né? As drogas, elas são muito importantes nesse conceito de medicação, né? De remédios. Elas ajudam muito, né? Elas são muito importantes, seja fazer anestesia para fazer uma cirurgia, né? A medicina evoluiu muito quando isso aconteceu. Seja no cuidado com os transtornos de humor que a gente vê, depressão, ansiedade, se tem TDAH. E como muitas coisas na nossa sociedade, tipo uma ferramenta, né, qualquer, uma faca, um martelo, ela pode ser usada de uma forma positiva, né, construtiva, ou, sei, né, você pode pegar o martelo e dar na cabeça de alguém, né, como uma arma. E as drogas, elas também estão, né? As drogas que eu digo, as substâncias químicas, né? E eu acho que é melhor se chamar assim, né? De substâncias químicas do que de drogas. E se usa nessa busca de estado alterado de humor, seja para ficar mais feliz, ou para dormir, ou de mais energia. E elas são importantes para isso, mas às vezes as pessoas buscam de uma forma distorcida, vamos dizer assim, né? Quer ficar mais alegre do que já está, ou então toma café o dia inteiro, aí quer dormir, não dorme, aí toma um remédio para dormir, né? E isso vai complicando, porque isso vai mexendo com o nosso cérebro, né? Com a química do cérebro. Vai desequilibrando tudo, né? O organismo, o sistema nervoso, né? Isso aí. E aí depois, para consertar, dá trabalho. Então você está dizendo que drogas não são necessariamente algo ruim. Exatamente. Né? As substâncias químicas, né, não são ruins. A gente precisa saber usar elas de forma responsável.
A gente vive num país, por exemplo, é muito fácil você conseguir um remédio de uso controlado sem receita. Eu vou dar um exemplo, outro dia, com uma paciente, uma adolescente, ela falando, né, que estava na festa e os amigos tomando uma medicação, que é uma medicação estimulante para cuidar de TDAH, e, né, misturavam com a bebida para se divertir mais, ficar mais animado. Agora, isso pode ter consequências mais sérias, né? E você tem drogas lícitas e as drogas não lícitas, né? As ilícitas. E nesse mundo todo, a gente tem visto até que, pelo Brasil apresentar todas essas diversidades, né, entorpecentes, vamos dizer assim, que tem na natureza, muitas acabam até não sendo ilícitas, mas tendo um efeito tão grave quanto as que são proibidas, né? Então, assim, a falta de legislação, observando isso de uma forma mais séria, faz com que isso tudo tenha uma dificuldade, né, da gente identificar hoje a quantidade de substâncias que são ofertadas, né? Sim, Como tudo hoje em dia, né, acontece numa velocidade muito grande, né, novas substâncias, essas drogas ilícitas, né, elas são mais chamadas de drogas recreativas, comumente são as drogas recreativas, que as pessoas usam para outros fins que não de se cuidar, né, você tem as drogas recreativas ilícitas, mas também tem ilícitas, né? Você tem o álcool, tem o tabaco. E as pessoas nessa busca, muitas vezes não sabem onde que elas podem parar. Né? Uma coisa inocente, que você começa ali um dia se divertindo, infelizmente é mais comum do que as pessoas imaginam. Né? Hoje em dia, estima-se que quase 1 milhão de pessoas frequentem o AA aqui no Brasil. No Brasil, né? Isso é 0,5% da população. Parece que não é muito, mas 1 em cada 20 pessoas são frequentadoras de AA. Eu quero dizer o seguinte, existem muitas outras que ainda não chegaram, né, no AA, que têm o problema e ainda não estão buscando uma solução, né? Não buscando um tratamento. Impressionante, né? O que é o transtorno do uso de substância, Duda? O transtorno de uso de substâncias, né? Ele é o nome técnico, né? Do que as pessoas costumam chamar ou de drogadição ou de dependência química. Né? É um termo que é muito ruim, mas que se usa, né, por preconceito, chamar a pessoa de viciada ou de bêbada, né, no caso do alcoolismo. E ele né, ele é descrito tanto no DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Doenças, quanto no CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, ele é um transtorno, né? Ele é uma doença, ele é catalogado, ele tem as características, né? Ele tem as formas de tratamento, tem os possíveis problemas que ele causa, né? Tem critério diagnóstico. Então, não é simplesmente um comportamento ruim da pessoa. Né? É uma doença como outra qualquer. E é pouco discutido sobre isso. A gente, né, quem tem mais experiência, vamos falar assim, lembra lá quando a AIDS apareceu, o preconceito que tinha, né? A pessoa praticamente era a lepra da década de 80. É verdade. Né? É verdade. E hoje em dia, as pessoas... assim, até a campanha, né, de pode abraçar, isso. né, porque não pega, né, Exatamente. pode dar aperto de mão. O que se fez em torno daquilo foi um medo, né, que provoca na gente uma reação do desconhecido. A falta do debate faz com que a sobre gente o assunto tenha um comportamento até ruim diante daquilo que está se apresentando. Ruim para a gente e para o outro, né? Com certeza. E especificamente em relação ao transtorno de uso de substâncias, a pessoa ela não é vista como normalmente acontece em outras doenças,
que a pessoa é acolhida, né? Que todo mundo se comove, tenta ajudar, como ela se manifesta principalmente de forma comportamental, com um comportamento bem desaprovado pela sociedade, uma forma de agir, de se comportar, né? de interagir com as pessoas, tem um preconceito muito grande. As pessoas tendem a... Não, isso aí não... A pessoa que não tem caráter ou não tem força de vontade... Pois é, Duda, isso a Isso é gente vê muito bastante. triste, é muito sério. Eu tenho até uma pergunta sobre isso aqui para você. A gente sabe que a drogadição e outros tipos de vícios são cercados de preconceito e discriminação. Que as pessoas, quando passam por esse desafio, também sofrem muito com isso. Uhum. Para ajudar a desmistificar no acolhimento e nos cuidados que essas pessoas precisam conhecer e entender, o que as levam para esse caminho seria muito importante. Sim. Falar sobre isso, sobre essa discriminação, como ter um olhar diferenciado para essas pessoas, como que a gente poderia ajudar, né? Como é que é o nosso posicionamento disso tudo? Então, as pessoas, né, de um modo geral, elas são movidas por duas forças. Podemos falar assim, né? Ou busca de prazer ou fuga da dor. Uhum. Né? E como a substância química, né, que está contida ali nas drogas, seja a maconha, a cocaína, o álcool, nas medicações, né, você tem a heroína, outros tipos de... Até falar esses nomes, né, às vezes parece que é pior do que falar um palavrão. É verdade. Abordar esse assunto, né, falar... Ainda um tabu forte. Os próprios usuários, ninguém... Tem um peso muito grande quando se fala isso. Os usuários de drogas, né, quem consome essas drogas, ninguém fala maconha, fala um baseado, né, vamos apertar um. A cocaína também, não se fala o nome da substância, né, de tanto peso que ele tem. E existe, né, um tabu em volta disso, que não é discutido, não é falado, e a ignorância, ela provoca preconceito. Né? A gente, para abraçar alguma coisa, a gente precisa conhecer e entender. Né? Então, nessa busca de prazer, assim, resumindo, né? Falando de forma resumida, a pessoa ela pode usar a substância, né? Ou para buscar se divertir, né? Por exemplo, a pessoa sai, um casal, toma um vinho, né? Vai ficar mais descontraída, vai rir, né? A gente sabe como é que... a gente percebe isso. Quem já bebeu um vinho, tomou uma cerveja, tem um efeito positivo, né, ali. Então, está buscando uma alegria. E, às vezes, a pessoa está passando por um momento de dor, né, muito comum também, até mantendo aqui no álcool, que é uma substância mais comum a todas as pessoas. Né? A pessoa lá trabalhou a semana inteira, aquele estresse, cansado, aborrecido, conta para pagar... happy hour na sexta-feira, para aplacar um pouco aquele estresse, aquela confusão do dia a dia. Desafogar as mágoas, exatamente. dar uma relaxada, isso né? Aí. É uma desculpa boa para que você possa trabalhar isso de uma forma artificial e não olhar para dentro de si trabalhando as suas questões, né? Então, as pessoas elas costumam, né, buscar as substâncias para conseguir coragem, para se sentir desinibido, para os jovens, né, para namorarem, né, usando aqui, não sei nem se é mais o termo, né, mas azararem uns aos outros. Ou para ter uma experiência transcendental. Ou para né? ter uma experiência transcendental, né, festas de música eletrônica, você vê as pessoas ficam dançando até de madrugada não, até o sol amanhecer, né, ali elas com elas mesmas, né, e também, né, tô cheio de problema, não quero enfrentar a vida, quero dormir o dia inteiro, ou sei lá... Fazer parte do grupo. Fazer parte do grupo, terminou um relacionamento, né, não tá conseguindo lidar com a dor, busca, né, bebe, tem tanta música aí, né, falando sobre isso. Os motivos são vários.
praticamente todo mundo faz isso alguma vez na vida, né? Lá o jovem, né, normalmente a pessoa começa ali nessa... tem um primeiro contato com alguma droga dessa recreativa, né? Na adolescência. Aliás, hoje é impressionante. Você falou todo Sim. mundo, realmente. Hoje, os jovens, é difícil você encontrar algum jovem que não tenha tido algum tipo de contato. Muito difícil. Ou com droga, ou até mesmo com álcool, cigarro, alguma coisa, né? Eles, parece que está dentro da possibilidade de ser jovem, precisa passar por isso, né? Na mente deles, né? Eles não conseguem se ver inclusos se eles também não passarem por um processo desse, né? A gente vive num mundo hoje muito acelerado e de muita cobrança, né, Denise? A gente falou assim do bom e do mau uso do que a gente tem aí, né, oferecido para a gente hoje. As redes sociais, por exemplo, né? Aí você tá lá, pega seu smartphone, vai no Instagram, vai no Facebook, TikTok. Todo mundo é bonito, feliz, querido, amado, rico, né? Todo mundo é rico nas redes sociais. E isso traz uma pressão muito grande, principalmente para o jovem que está buscando o seu espaço, né? E aí é difícil lidar com essa pressão. E uma forma de aliviar isso, né, é através das substâncias. Isso pode ser até através de um tratamento, né, com um médico, com a medicação adequada, ou uma fuga, a pessoa, a gente fala, né, que se automedica. É que através, assim, de uma psicoterapia, né, Duda, eles podem fortalecer o ego, podem fortalecer o caráter para se sentir melhor dentro dos grupos sem que precise fazer o que o grupo faz, né? Ou buscar através de tudo que você falou, de todos esses exemplos que você falou, coisas que não estão exatamente na substância e de como a gente faz. Então, essas fugas todas, elas vão acontecendo e a gente pode... ajudar esse jovem a encontrar outras maneiras, explicando incessantemente. Eu falo isso até porque, assim, meu pai era médico, né, e eu tive essa experiência dentro de casa, né, então, assim, ele trouxe para a gente ver, né, entender o que era, sempre explicou nos mínimos detalhes, mostrou muito, a gente sempre conversou sobre muita coisa, né, em relação a isso, e foi quase que uma preparação para a gente, quer dizer, tanto eu quanto meu irmão, a gente nunca teve curiosidade, foi buscar isso em algum outro lugar, ou os amigos estavam fazendo, mas a gente estava à parte, por quê? Porque a gente teve uma educação em relação a isso. Esse tabu do qual você falou, ele é tão forte, né, de não se falar os nomes, né, isso é tão pesado que os pais não conversam abertamente. Quando for falar sobre isso, parece que tem um medo de falar sobre isso. O jovem identifica e ele vai dizer, você não entende disso, eu vou conversar com meu amigo que é o que está entendendo. É por aí. Não é por aí? E aí acaba não havendo essa comunicação e esse esclarecimento que é extremamente necessário, levar ao conhecimento, deixar claro como realmente acontece. Né? Muito importante. Na época estava muita coisa de carnaval, pessoal cheirando loló, trazendo aquele lança-perfume. Isso faz tempo, né? Lança-perfume do Paraguai, eram umas coisas assim. Ele mostrou pra gente, ele mostrou como é que um jovem tem um ataque cardíaco, ele foi mostrando. Então tem que ser falado abertamente o que faz, sem muita presepada, clara, com clareza. Tem que conversar. Né? E ainda mais hoje em dia, que a gente vê as crianças e os jovens, né, toda hora dão uma resposta assim que surpreende, fala, meu Deus, de onde que ele tirou isso? Quem é que ensinou isso para ele? Né? E é muito comum, né, eu já falei isso, normalmente essas experiências se dão na adolescência, né, a primeira experiência. Quando os pais costumam abordar esse assunto com os filhos, é porque eles já estão desconfiando que o filho já está saindo, ou quer sair, alguma coisa desse tipo. Então, é bem provável que quando o pai se coloca em relação a isso com os filhos, eles já tenham tido algum tipo de experiência. Não necessariamente usando,
mas já foram numa festinha, alguma coisa assim, aí viram lá um amigo que tomou cerveja, um amigo que não falava nada, estava falando pelos cotovelos, dançou, beijou na boca, fez e aconteceu. Então, ele já teve alguma percepção do uso, né, da substância. E aí os pais normalmente viram e falam assim, isso é ruim, droga não presta, não dá certo, né? O jovem que já tem uma capacidade de discernir, ele olha para o pai e para a mãe e fala assim, esse cara não tem ideia do que ele está falando. Né? E aí o pai e a mãe acabaram de se desautorizar, né? Deixaram de ser alguma autoridade em relação a esse assunto, porque a experiência que ele teve não condiz com o que o pai e a mãe estão falando. Exatamente. Então, antes de falar, o pai tem que conhecer, né? Exatamente. Do que está falando. Então, a conversa, como você disse, tem que ser aberta, tem que ser franca, tem que dizer, vai usar, vai acontecer, vai ser oferecido, pode acontecer isso, isso e isso, você pode se divertir, pode ser interessante, mas também pode acontecer isso, isso e isso, né? Você pode, sei lá, beber, já aconteceu outro dia, como não tem muito tempo, uma festinha dessa de adolescente, a pessoa bebeu, ficou tonta, caiu da varanda e morreu. Não sei se você lembra disso, um jovem, não sei se foi aqui na Barra. Acontece, né? Acontece esse tipo de acidente. E isso é preconceito, né? Inclusive, dois pais, na hora de conversar, não abordarem de forma sincera, franca, porque parece que só acontece no vizinho. E nunca houve tanta necessidade de se conversar sobre isso, né, Eduardo? Muita mesmo, porque é agora, então, depois da pandemia, que parece que a coisa teve um crescente, que parece que cada vez mais a gente caminha por uma necessidade desses jovens de estarem adormecidos diante daquilo que eles não estão conseguindo lidar. Né? Então, isso tudo mostra para a gente o quanto que a gente tem que estar informado, conversando, falando, discutindo com clareza e sem impor. Né? A crítica no jovem faz com que ele já crie uma reação de dizer... Ele já é aquela fase rebelde da vida, né? E dizer, ele não sabe nada, o velho não sabe nada. Então, assim, é para estar junto, é um caminhar junto. Não é verdade? É muito importante essa comunicação, né, de forma clara, de forma honesta, porque é a chance de você trazer ele para o seu lado, né, os filhos, né, naquele momento. Porque a partir do momento que você se desautoriza, trazer de volta é complicado. É verdade. Então é muito importante. Os jovens, então, nesse momento estão passando por uma situação muito difícil. É verdade. Por causa do desenvolvimento deles, né? Estão perdendo. Mas, aí Duda, esse momento. Tem muita coisa ainda que eu quero te perguntar, viu? Muita coisa, porque esse assunto é sério. Então, vamos dar uma paradinha, vamos para um café e daqui a pouco a gente volta? Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos. Estamos aqui de volta do nosso intervalo e o assunto aqui é de muita importância, né? Para que a gente possa estar atento. A gente estava falando sobre dependência química, sobre drogas, sobre os adolescentes, como lidar com essa fase e com o crescimento uso dessas substâncias químicas. Então a gente está aqui com o Duda e ele está esclarecendo muita coisa para a gente, né, Duda? Vou te fazer mais uma pergunta. Como saber se uma pessoa está tendo problemas com algum tipo de vício ou uso de substâncias? Então, né, a gente já falou aqui disso, que é uma doença, ela está catalogada, né? Então ela tem critério diagnóstico, ela tem, assim, como catapora, vai aparecer uma bolinha cor-de-rosa. A dependência química não dá bolinha, mas os sintomas eles aparecem no comportamento, né? Aí que você começa a perceber. Então, você normalmente... o jovem começa ou a pessoa, de modo, a gente está falando do jovem, mas é mais comum nessa fase, essas experiências, mas acontece com todo mundo, né? A pessoa começa
a não dar importância para atividades que socialmente são importantes, né? Começa a perder dias de trabalho, começa a não cuidar da saúde, ela abdica de atividades recreativas da escola gostava, tipo, as pessoas gostavam de ir à praia, começa a não ir, ou gostava de jogar bola, começa a deixar de ir lá na pelada. Assim, em relação à substância, né? Ela começa a usar mais da substância, porque ela começa a precisar de uma quantidade maior para ter os efeitos que ela tinha no início, então ela vai aumentando o consumo. Muitas vezes ela passa a ter uma variedade de repertório, né? Aquela substância que ela usava, ela já acha que não está mais dando o mesmo efeito, ela começa a buscar outras. Na própria bebida, normalmente a pessoa começa tomando uma cerveja, aí daqui a pouco está tomando uma caipirinha, aí passa para o uísque, aí conforme as coisas vão se complicando, né, começa a perder trabalho, essas coisas assim, o dinheiro vai apertando, tá lá no bar mendigando uma cachaçinha, né, aquela mais baratinha de R$1, né? Então você vê que tem uma variedade no repertório, né? E também começa a ter problemas de ordem clínica. Né? Por exemplo, o alcoolismo é muito comum você ter cirrose ou alguma outra complicação relacionada a isso. Até câncer mesmo de esôfago por causa do álcool, é uma substância muito abrasiva, ela faz mal fisicamente para o seu organismo quando você consome. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, desceu queimando. E ela não tem ideia que literalmente queimou. Não é só uma sensação de ardência, não. Queimou mesmo, por isso que ardeu, né? As pessoas também começam a ter problemas financeiros. Antes até do financeiro, você vai ver que a pessoa... Tipo, começa a pegar coisas em casa, pedir muito dinheiro, gastar mais do que gastava antes. Sim, com certeza. E falando, antes de chegar nisso, mas ela começa a gastar muito tempo, antes né, a questão do financeiro, de gasto, de custo, ela começa a usar muito tempo no ritual do uso, vamos dizer assim, em função de usar, ou de conseguir a substância, ou usando a substância, e para se recuperar também, né, melhorar lá da ressaca. Né? Então, e as dificuldades financeiras começam a aparecer, porque... o trabalho começa a falhar, o gasto começa a aumentar, porque precisa de cada vez mais e mais e mais, e é comum, né, a pessoa começar a vender as coisas, ou então mora com os pais, começa a sumir coisa dentro de casa, e é um dos motivos que leva a esse preconceito. Quer dizer, então, o sintoma está ali, né? A gente tem como ver, né? Então, muitas vezes a gente também quer fechar os olhos para ver aquilo que já está na nossa cara, estampado, que está acontecendo, né? O adolescente está se afastando, já não quer mais conversar com ninguém, já fica preso no quarto o dia inteiro, já começam todas essas dicas que você deu, então tem como ver, né? Tem, e sintomas estão ali. E é comum também, como tem esse preconceito, os familiares, eles começam a tentar não deixar aparecer. Então, começam a tentar aliviar a situação, né? Se é uma responsabilidade que deixou de cumprir, o familiar vai e tenta resolver. Se é uma conta que não pagou, o familiar vai lá e paga. Como toda doença... Isso é muito prejudicial, né? Porque como toda doença responsabilidade, séria, né? Tem alguém ali que está abafando o caso, né? Porque como toda doença séria, ela não é uma... Claro que uma gripe também, uma criança ficou gripada, ela envolve ali os pais. Mas nas doenças que são mais sérias, né, que tem comprometimentos maiores, como câncer, que a pessoa tem que ser internada, fazer químio, ela precisa de ajuda. A dependência química também ela é muito séria nesse sentido. Então ela envolve toda a família. É uma doença da família, não é só
de quem está doente. Por isso que nos tratamentos, geralmente, para você se tratar, eles pedem que a família também se trate. É muito né? importante. Senão o dependente químico acaba conseguindo se tratar, a família não se curando, acaba trazendo tudo de volta, porque são questões psíquicas que estão envolvidas Também, desde lá do início, com né, Eduardo? certeza. Às vezes Isso são as que é importante relações. até para a gente falar um pouquinho, porque muitas vezes esse preconceito, essa discriminação, ela é até injusta do ponto de vista de quanto que a família também é responsável. É sempre? Não, mas ela também tem uma participação naquilo tudo, né? No adoecimento, né? A gente vê quando o jovem ele vai buscar nas drogas, né? E isso é importante de falar, porque ele vai buscar nas drogas justamente o alívio das suas dores, alguma coisa que faça com que ele fique anestesiado diante da situação. Então a gente vê muito acontecendo isso. Sim. Se ele está precisando ser anestesiado, é porque algo está doendo além do que ele pode. Essa não é uma característica da dependência química? Aquele Sim. que sente as dores numa potencialidade maior do que as pessoas que não precisam daquilo. Também né? acontece. E que precisa buscar naquilo alívio daquilo que está sentindo porque não dá conta, ou está julgando que não vai dar conta, não é? Às vezes, e aqui, né, a gente deixar bem claro, né, a gente não está fazendo nenhuma acusação, nem culpando ninguém. De jeito nenhum, estamos entendendo o que significa isso para podermos esclarecendo, podermos resolver, né? Bem por aí, quando né? se apresenta. Até assim, falei bastante do álcool, até porque é uma substância mais comum, mas sem nenhum julgamento em relação a quem gosta de tomar um vinho, quem gosta de tomar um chopp, não é isso. Às vezes, situações normais, por exemplo, é um divórcio, né? Que o jovem, a criança não sabe lidar, tem aquela dor e acaba que encontra numa substância qualquer um alívio para aquela dor. Pelo menos naquele momento que ela está sob o efeito da substância, ela não está sentindo aquela dor. Né? Isso é bem comum. Às vezes são cobrança dos pais que querendo o bem do filho, mas ele não consegue lidar com aquela cobrança ou acha que não está à altura do que está sendo pedido a ele e começam nessas fugas psicológicas. Até aqui falamos basicamente do transtorno do uso de substância. Existem outros tipos de vícios? Existem. Quando a gente fala de dependência química, né, seja a drogadição ou o alcoolismo, principalmente em relação à drogadição, a gente não fala de dependente químico. Usa-se uma palavra que se chama adicção. Ela é aportuguesada, porque ela vem do inglês, addict, que é escravidão, e a gente diz que é o adicto, né? Aquela pessoa que está ali com transtorno de uso de substâncias que não consegue, né? Começa a usar alguma coisa e não consegue mais parar. E além das substâncias químicas, né? Você tem, hoje em dia, uma que está em moda até, né? Está na moda. Eu esqueci o nome, tem um nome super diferente, que é a dependência de aparelhos eletrônicos. Pessoas que pegam lá o smartphone, começam ali, né? Instagram, Facebook, não sei o quê. É um nome estranho. E quando vê, tá ali há 3, 4, 5 horas, né? Virou a noite. Alguma coisa assim, né? E o comportamento é esse, ela para né, começa a ficar irresponsável com as obrigações, deixa de se divertir de outras formas, deixa de encontrar os amigos. Não encontra prazer em nada que não seja naquilo. Exatamente, ela fica ali perdida, né, fixa naquilo. Tem a questão do sexo, né, pessoas que são compulsivas por sexo, não somente o sexo, mas relacionamento também, relacionamentos né, sexo-afetivos, pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Tem até alguns grupos anônimos, mulheres que amam demais. A partir dos Alcoólicos Anônimos, que foi o primeiro grupo desse de mútua ajuda, né, os grupos de 12 passos, surgiu o Narcóticos Anônimos, o NA. Tem um outro NA hoje em dia também, que é o Neuróticos Anônimos. Você tem esse que eu falei, mulheres que amam demais.
tem para cigarro, tem para várias situações. Uma vez eu vi até uma publicidade sobre um joguinho, parece um joguinho de celular, que desenvolveu tanta compulsão, isso nos Estados Unidos, que tinha uma clínica, né? Tipo essas para dependente químico, né? Fora da cidade e tal, tipo uma fazendinha, só para tratar esse joguinho. Dependentes deste joguinho. Que eu falei assim, nossa, mas imagina, uma clínica para cada tipo de jogo. As compulsões são muito fortes hoje em dia, né? Tem compulsão alimentar, né? Compulsão por a parte física, seja ou por ficar forte, ou por ficar... As mulheres começam a fazer plástica, né? Esticar o rosto. Às vezes você olha para uma pessoa que já foi linda e tá com uma cara que não dá nem para reconhecer, e ela continua fazendo procedimentos, ou então as pessoas usam, né, que fala, né, bomba na academia, né, os hormônios para ficar forte, crescer, e tudo isso tem um preço, tudo isso tem uma consequência. E tudo isso fala de uma falta, né? Sim. Os vícios, muitas vezes, eles podem começar até por uma alegria, por uma busca de um prazer, algo desse tipo. Mas uma vez que a pessoa se torna dependente, cria uma relação ali adoecida com uma substância, com um comportamento ou com uma pessoa, ela passa a usar aquele hábito dela, vamos chamar de hábito, né? Ou seja, uma droga, ou seja, algum outro comportamento, como um alívio para uma dor que ela está sentindo. Então, isso a dor final de todo mundo que tem algum tipo de vício. Né? Ela começa a fuga, né? Ela não lida com a situação, ela corre para ali porque ali ela sabe que ela vai ter um alívio. E tanto que, em relação aos dependentes químicos, nos grupos, né, eles têm uma frase que fala, nesses grupos anônimos, né, de mutua ajuda, que enquanto a dor de usar for menor que a dor de não usar, falecer, a dor do uso é menor do que a de não usar. A pessoa não para. Né? Porque dói menos usar do que ficar sem. Só quando realmente vai lá para o fundo do poço. Exatamente, né? Que é o que normalmente faz a virada de chave para a pessoa buscar sair dessa. E não adianta o outro querer que ela seja ajudada, né? Ela tem que querer, né? A ajuda, todo o suporte é muito importante, mas é mais importante ainda do que ajudar é saber como ajudar. A gente estava falando disso, que a família participa, né? Quando eu trabalhei numa clínica durante um tempo, e teve uma pessoa que ficou lá, um jovem, era até um adolescente, ficou lá 3, 4 meses fazendo tratamento, e o dia de alta era sempre aos sábados, e na hora do almoço terminava, né, o atendimento, eles iam embora para casa. Quando o rapaz chegou em casa, tinha uma festa, um churrasco com todos os amigos, regado a cerveja, e na segunda-feira o rapaz estava lá de volta. Claro. A família organizou esse churrasco. Alguns tratamentos envolvem até você não usar mais bebida alcoólica nem para cozinhar, né? Sim. Fazer o tal do flambado. Nada. É nada. Tem gente que... Porque qualquer coisa que promova anestesia te remete ao alívio que você acaba retornando para o mesmo ponto. Sim, porque em especial na questão das substâncias químicas, você, além da dependência psicológica, você também tem a parte fisiológica. Que tem ali, tanto que você tem crise de abstinência, dependendo da substância, e especificamente a abstinência do álcool e da morfina, podem levar à morte. Então precisa ser tratado, realmente é perigoso. Eles podem provocar uma parada cardíaca. Mas a dependência psicológica é muito forte. Você faz algo flambado, provavelmente vai ficar só o sabor. O álcool... vai evaporar. Mas eu acho que ele vai evaporar. Mas o psicológico da pessoa saber que ali tem o álcool já pode despertar nela aquela vontade de usar de novo. Ou então causar um sofrimento muito grande, né? E ela não conseguir lidar com aquele sofrimento. É curioso isso, porque, por exemplo, as épocas
onde tem mais recaída, né, que as pessoas mais que estão em recuperação, né, elas voltam ao uso, não é no Carnaval, não é no Réveillon, não são nas datas festivas, são nas semanas seguintes. Pois é, e olha que você está falando de uma coisa, e os dados hoje, né, até passados pelos próprios supermercados, né, é que o consumo de álcool cresceu de uma forma que eles entendem que triplicou as vendas, e superando a época que mais vende, que é o Carnaval. Então, a pandemia em si trouxe algumas questões psicológicas, né? Algumas questões que foram pedindo essa anestesia, do qual as pessoas não estão conseguindo lidar, nesse consumo exacerbado e contínuo do álcool. Saíram dos bares no primeiro momento, quando estavam todos fechados, né? E o que a gente pensa? Bom, o pessoal vai beber menos. E não foi isso que aconteceu. Não foi o que aconteceu. A bebida foi levada para dentro de casa. Nesse levar para dentro de casa, ela passou a ser diária, né? E aí, quem que você levou para dentro de casa? Os obsessores todos, que aí a gente entra na parte espiritual e a gente começa a entender como é que funciona tudo isso. E tá todo mundo morando junto, né? Sem uma crítica, assim, muito ao fazer, ao tomar um vinho num almoço de família, não é nada disso, mas como que a gente precisa perceber o que a gente faz, da forma que a gente faz, onde a gente faz e o que vem disso tudo, qual é o prejuízo que se tem em cima disso tudo, né, Eduardo? Realmente, essa questão do álcool, né, foi muito, muito alto, né, o crescimento das vendas de bebida. As pessoas foram para casa com medo, e a ansiedade, ela é ligada ao medo, à incerteza, e o álcool, ele tem um efeito relaxante, né? E é o que você falou, as pessoas que iam para o happy hour na sexta-feira, quando ficavam estressadas, passaram a fazer happy hour em casa, né, todo dia, nessa busca de se aliviar dessa tensão, né? Muitas informações desencontradas, muito medo disseminado, as pessoas, de um modo geral, né, nesse mundo super acelerado que a gente vive, poucos se olhavam, poucos sabiam de si, de repente se viram dentro de casa, cheio de tempo para ficar consigo mesmos, né? E além de toda essa questão específica, né, esse medo ligado a essa doença que surgiu, uma doença nova, foi aquela história do inimigo, né, do nosso maior inimigo, que é aquele que vive dentro da gente. Que vive dentro. Duda, agora que já falamos bastante sobre as características dos transtornos de uso de substâncias e dos vícios em geral, esse desafio que cresce rapidamente, afetando cada vez mais pessoas e destruindo famílias inteiras, como fazer para superá-lo? Existe tratamento? É possível cura? Então, a dependência química, né, ela é o transtorno do uso de substâncias, né, ou outros tipos de adicção. São doenças multifatoriais, elas têm vários fatores. E a gente aqui, né, que a gente está num ambiente espírita, a gente ainda tem esse fator a mais, né, dos nossos irmãos que estão desencarnados hoje, que também participam disso. Tem até histórias, né, que falam, assim, dentro do espiritismo, né, relatos de pessoas que já presenciaram esse tipo de interação. Então, a dependência química, ela é uma doença crônica. Crônico significa que não tem cura. Vamos melhorar isso, né? Ela é progressiva. Você não vê dentro do tratamento alguém falar que ficou em recuperação há alguns anos e voltou a usar e foi tudo bem. Não, sempre volta contando histórias piores, né? Contando sempre pior. E em muitos casos ela leva à morte. Normalmente não de uma forma tranquila, vamos dizer assim, né? É sempre um acidente, um assassinato, é sempre uma morte ruim.
mas ela tem tratamento. É por isso que eu falo em recuperação. Porque cura seria aquela coisa assim, remissão 100% do problema. Não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Os tratamentos, as linhas de tratamento que costumam dar certo, elas pregam 100% de abstinência. Não fazer uso, né? Não se aproximar isso é um dado importante, daquela né? substância a qual você é dependente. Mas é possível se tratar Não sim. tem o usar socialmente. Não, uma vez dependente químico, isso não existe mais. Não tem como. Não volta. É progressivo, não volta. Né? Então é necessário se fazer não usar mais, abstinência. Tem gente que até defende outras linhas, mas acho que melhor funcionam são essas com abstinência. Tá? Então é possível o tratamento. E é importante a participação também da família, dela se inteirar. E aí o tratamento vai desde do médico, do psiquiatra, passa pelo terapeuta, né, o psicólogo. Às vezes é necessário algum tratamento clínico, porque pode ter alguma complicação, né, devido ao uso das substâncias. É comum esse uso abusivo trazer outras consequências. A gente já falou aqui de algumas em relação ao álcool, mas, por exemplo, falam muito da maconha, que é uma erva natural. Porém, em Portugal, que eles liberaram o uso da maconha uns 10 anos atrás, de lá para cá, o número de surtos psicóticos aumentou 30 vezes. Nossa. Surtos ligados ao uso da maconha. Porque ela é uma substância química, ela traz uma alteração no cérebro. A questão das drogas lícitas e das ilícitas, basicamente, é o seguinte. As lícitas testaram e comprovaram que tem um benefício e uma certa segurança. As ilícitas, de um modo geral, não tem estudos que comprovem que elas são seguras, que tem uma dosagem segura. Entendi. Então, a pessoa, por exemplo, que usa cocaína, ela pode usar cocaína a vida inteira e não tem nada, digamos assim, né? Nada mais grave. Mas ela pode, na primeira vez que ela experimenta, ter uma parada cardíaca em função da substância e morrer. Né? Então é complicado. Não existe uma dosagem, não dá para 10 miligramas, sei lá, né? Um comprimido de 8 em 8 horas durante 5 dias. Não tem isso. Por isso que é complicado. E quais são os principais desafios enfrentados por quem busca e vive em recuperação? Denise, o principal desafio, tá? A pessoa tem que querer muito. O que é querer muito? Eles têm um lema, né, deles, é só por hoje. Até falam assim, né? Um passo de cada vez, né? É um passo de cada vez, né? O jornal de ontem não serve mais, o de amanhã não saiu. Então é só por hoje. Hoje, eu tenho que cuidar da minha doença hoje. Isso minimiza a ideia de um grande desafio, colocando só por hoje. Eu tenho o desafio de conseguir hoje. Isso aí. Tira um grande peso, né? De para sempre. Para sempre é muito tempo, né? Então já ameniza isso. Mas então o grande desafio, né? O Leon Denis até fala, né? A vontade, que é a maior potência da alma. É a vontade. E quem não consegue não é porque não tem vontade. Não é isso. É porque ainda tem uma briga dentro dela. Eu quero parar, mas eu ainda quero usar. Então, o maior desafio é esse. Então, tem fazer que acionar isso, tudo né? que você precisa, todo dia, para não ir à primeira dose. Olha, conselho importante do Duda Santos, aqui, que esteve aqui com a gente numa conversa muito importante e que a gente precisa prestar bastante atenção sobre esse assunto. É um assunto muito importante, muito importante. Muito sério. E cada vez mais presente na nossa sociedade. Verdade, verdade. É isso, pessoal. Chegamos ao fim. A gente podia ainda conversar bastante coisa, né? Esse assunto rende. Mas obrigado a todos por assistir e um beijo no coração. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.